João escreve a sua carta. E ele começa a saudar as pessoas. E ele sauda cada pessoa da Trindade. Primeiro ele diz que escreve da parte daquele que era de há de vir. Ele menciona. Depois ele menciona ao Espírito. E ele vai cumprimentando. Ele cumprimenta com a graça e a paz. Você sabe por que nós cumprimentamos uns aos outros com a graça e a paz? Porque só tem paz quem tem graça. A graça e a paz. Presta atenção, por fim João fala de Jesus, a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A Bíblia diz que nós fomos constituídos sacerdotes, mas também fomos constituídos por reis. Reis e sacerdotes. Então quando a Bíblia fala que Ele é o soberano dos reis da terra, Ele não está dizendo que os reis, Ele não está falando para o rei da Inglaterra, para o rei do Japão, Ele está falando para nós, a igreja, nós somos os reis da terra. Ele diz que nós somos, Ele é os reis dos reis. Ele é rei, sim ou não? Mas Ele é rei de quem? Nós somos os reis. Reis dos reis. Então ele continua dizendo que Ele era o soberano do primogênito dos reis da terra. Você pode até ficar surpreso, mas os reis da terra mencionados aqui, fala para o seu irmão, é você, querido. Você é esse rei, querido. Nós fomos feitos por eles reis, querido. Mas antes ele diz, querido, que nós somos feitos sacerdotes. Sacerdotes, presta atenção. Qual que é a nossa visão? Nós temos a nossa visão. Nós somos reis e sacerdotes. A nossa visão não é a visão de células, querido. Nós não temos a visão. As células não são uma visão. A visão é que cada crente é um ministro, é um sacerdote. As células acontecem para que cada dom possa ser exercido nos grupos. Amém, queridos? Lá em Êxodo, abre a tua Bíblia. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Êxodo capítulo 19, verso 5 e 6. Nós somos sacerdotes, querido. Acredite que eu estou te falando. Deus te fez sacerdote. Cada crente deve ser um sacerdote. Eu estava aqui nesta manhã, aqui no nosso culto pela manhã. A igreja estava lotada de criança. E eu estava pensando, por que isso acontece? Porque nós temos uma visão, que cada crente é um sacerdote. Em nossas células de crianças, há mais de 1000 crianças, querido. Você sabe o poder que isso pode acontecer daqui nos anos vindouros? Talvez hoje você não pode ver nada acontecer. Hoje é um monte de criança gritando, mas você sabe que toda semana uma palavra sendo ministrada, uma fé sendo embutida, uma palavra sendo declarada. Como que vai ser a repercussão dos anos vindouros? O que vai acontecer? Você tem noção do que pode acontecer? Mas isso só pode acontecer porque nós temos uma visão, que cada crente é um sacerdote. Sacerdote. Lá em Êxodo capítulo 19, versos 5 ao 6, a Bíblia diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Isso aqui é Deus falando através de Moisés, se guardar a minha aliança. Hoje, qual aliança? Aqui era a aliança do Velho Testamento, as leis. Hoje, nós guardamos a nova aliança. Vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdote. Repita comigo, eu serei um reino de sacerdote, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus dizendo para Moisés. A vontade de Deus, querido, era que todo israelita seria um sacerdote. Então ele constituiu um reino de sacerdote. Então ele separou um povo, querido. Os levitas, a geração de levita, todos eles deveriam ser sacerdotes. Mas lá em Êxodo 32, para abrir, Moisés vai adorar a Deus no monte. E eles lá embaixo adoram o bezerro de ouro, querido. Então, eles separam uma tribo somente, a tribo de Levi. No início era para serem todos. Todos eram para serem sacerdotes. E é interessante, querido, que quando a lei foi dada no primeiro Pentecoste, 3.000 anos atrás, querido, muitos receberam o dom do Espírito Santo.
quando a lei foi dada lá no Velho Testamento, muitos morreram. Mas quando o Espírito veio no Pentecostes, muitos ressurgiram. E na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteu, querido. Quando a lei veio, gerou morte. Mas quando a graça veio através do Espírito Santo, gerou vida. Mas agora o que eu queria dizer para você? Eu queria dizer para você que a intenção de Deus sempre foi que o povo dele seria um sacerdote. O que o sacerdote fazia? Você sabe o que o sacerdote fazia? O sacerdote era o responsável de ligar o homem a Deus. Ligar o homem a Deus. Ele era responsável de conectar o homem com Deus. Mas olha lá que Paulo fala em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, diz assim. Ele diz que nós recebemos o ministério da reconciliação, querido. Presta atenção. Deus, pela misericórdia, me chamou e te chamou para que nós fôssemos usados para reconciliar o homem. Pegar a mão de Deus, pegar a mão do homem e reconciliar. Essa era a função do sacerdote, querida. Essa semana interessante, nós no último mês do nosso seminário, nós temos um seminário, nós vamos fazer a formatura aqui, provavelmente na primeira semana de fevereiro, nós formamos 35 alunos do nosso curso, amém, queridos? E nas últimas semanas uma irmã me procurou, falou, pastor, eu estou fazendo curso de pedagogia e eu tive uma experiência muito interessante. Tem surdos lá na faculdade, eu tive uma experiência, ela me contando, e aquilo começou, tipo assim, de alguma maneira, causar assim algum despertamento no meu coração. E recentemente um pastor me chamou, e ele falou assim, ele me chama de Claudino, vamos fazer o seguinte, eu tive uma experiência na minha igreja, aonde nós evangelizamos surdos. E você não tem noção o que aconteceu. Tem uma irmã da minha igreja, que ela se comunica através das libras, que são através de gestos, e ela ganhou 2 pessoas que tinham problemas auditivos numa família, a família toda se converteu, e eles ficaram abismados com o trabalho, vamos fazer um curso. Então numa semana a irmã me falou, e na outra semana esse pastor me falou, e eu fiquei essa semana toda pensando, Deus nos chamou para ser sacerdote, amém, queridos? Para ligar o homem pecador. Mas agora me fala uma coisa, como nós vamos falar para o homem pecador que não ouve? Como nós vamos pregar para os surdos? E aí eu fiquei pensando, e esse pastor me chamou. Então, a partir do ano que vem, provavelmente em fevereiro, nós vamos abrir um curso para quem quer. Essa mulher, ela é professora, ela é perita, ela ensina Libras. E aí eu tive essa irmã que me falou, pastor, vamos evangelizar os surdos, vamos abrir célula de surdos, vamos fazer uma página na internet, um canal linkado com a página da igreja, para pregar por surdos. Eu falei, nossa, legal, nunca vi ninguém fazendo isso na internet. E eu falei, isso é interessante, porque nós somos sacerdotes. Então nós precisamos ligar o homem para Deus. Mas como nós vamos pregar o evangelho para aquele que não escuta? Então, a partir do mês que vem, nós vamos anunciar aqui, se você quiser fazer o curso de Libras e evangelizar através das Libras, nós vamos fazer também. Mas por que isso, meu irmão? Porque nós estamos aqui para falar do amor de Deus. Por que é preciso ter sacerdote, querido? Porque o mundo lá fora fala que Deus é ruim. Sabe o que o mundo fala? Que você servir Deus, você é um escravo. Crente agora, você é um escravo. Vai virar crente bitolado. Vai perder a liberdade. Não é isso que te falaram? Te falaram isso? Sim ou não? Te falaram isso? Você vai batizar agora, tivemos o batismo agora, 2 semanas atrás. Você vai batizar, vai virar crente. Por quê? Porque o mundo fala que servir Jesus, você vai ser escravo. Porque o mundo lá fora, eles confundem religião com Jesus. Jesus é liberdade, religião te aprisiona. Eu já falei numa outra vez isso, a religião te enfeiece, fala para o seu irmão, a religião te enfeiece, te emburrece, te entristece e te maluquece. Agora Jesus, Ele te enobrece, amém, queridos? Ele te prospera, te embeleza e te deixa muito mais inteligente em nome de Jesus, amém, queridos? Jesus é assim. Agora a religião, pode perceber, pessoas que estão presas no sistema religioso são tudo maluco. Eles ficam com o tempo tudo maluco.
O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Olha aqui, presta atenção aqui, irmãos. O que eu posso fazer? Crente pode beber Coca-Cola? Crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo? É a religião. Mas quando você se converte, Cristo te dá liberdade, querido. Você é Cristo, você é livre com Cristo. Por que nós precisamos ser sacerdote? Porque nós precisamos falar da verdade que Cristo liberta. Nós temos que falar da verdade que Deus é bom, querido. Que Deus é maravilhoso, que Deus é bondoso, que Deus é um Pai que te ama, que seu ano 2018 vai ser o melhor ano da sua vida, porque Deus é bom, Ele quer te prosperar, Ele ama a sua família, Ele ama o seu casamento. O mundo, sabe o que o mundo fala? Que Deus é ruim. Você fazer isso aí, Deus vai te castigar. É doença? É Deus que colocou. O mundo fala isso. Sabe por que precisa de sacerdote? Para falar das verdades que Deus é bom. Para falar que Deus é maravilhoso. Que Deus tem o poder de mudar a sua vida. É por isso que precisa de sacerdotes nessa terra, querido. E quanto mais sacerdotes tiverem, mais o amor de Deus vai ser o quê? Conclamado, proclamado, querido. Deus é muito bom, amém, queridos? Você vai ter um ano maravilhoso em 2018. Fala para o seu irmão, você vai ter um ano maravilhoso. Você vai experimentar a bondade de Deus, querido. Lá em Salmo 65, eu acho que é Salmo 65, 12, eu não me recordo. A Bíblia fala que a bondade de Deus nos cerca. E através das suas pegadas, há fartura e prosperidade. Não é maravilhoso isso? A Bíblia fala que a bondade de Deus nos cerca e nas suas pegadas há fartura e prosperidade. É legal que nas suas pegadas, sabe por quê? Porque Deus já foi na frente. O ano 2018 não começou ainda, mas acredite, Deus já foi na frente, filho. E nas pegadas dele, Ele fez um caminho de prosperidade para você. Não é maravilhoso saber que Deus já foi na frente para te abençoar? Deus já foi na frente para tirar tudo que é impedimento para você caminhar e prosperar, querido. Deus é bom. Nós precisamos de sacerdotes, sabe para quê? Para falar que Deus é bom. Para falar que é muito bom entregar sua vida para Deus, para falar que Deus é o único que pode reconciliar o homem, querido. Amém, queridos? Agora, presta atenção. A Bíblia não fala somente que nós somos sacerdotes, amém? A Bíblia fala que nós somos reis. Reis. Lá em primeira carta de Pedro, abra sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia fala ali, eu quero me atentar naquele versículo, sacerdócio real. Talvez você não tenha a Bíblia no original. Eu tenho uma Bíblia aqui chamada Oliver Tree. Você pode comprar ela pela internet. Hoje talvez você não precisa estudar grego e hebraico, porque hoje a internet te ajuda. A tecnologia. Então eu tenho uma Bíblia chamada Oliver Tree versão Strong. Então nessa Bíblia, querido, presta atenção. Você clica na palavra e ela te dá o sentido no original. Então quando você clica nessa palavra real, ela fala que é majestoso, vem de rei. Então a Bíblia diz que nós somos sacerdócio, mas nós somos também reis, querido. Reis. A igreja por muitos anos, ela foi preparada para ser só sacerdote, só conectar o homem com Deus. Então a igreja avançou, a igreja brasileira avançou. Então nós pregamos o evangelho, fazemos o encontro, batizamos aqui, uns 15 dias atrás, mais de 100 pessoas. Amém? Pode dar uma glória a Deus por isso? Nós oramos, jejuamos, amém, queridos? Essa é a parte do sacerdócio. Está errado isso, irmão? Está certo, amém? Mas o que aconteceu? Os anos foram passando e a igreja perdeu a autoridade de rei. Deus nos fez para ser rei. O que o rei faz? O que o rei faz? O rei é aquele que governa. O rei é aquele que gera a paz aonde chega, que fazem as leis. Então a igreja por muito tempo invadiu com o sacerdócio, mas ela não dominou como rei.
Por isso que no Brasil hoje tem 25% de cristãos, o IBGE diz, 40 milhões, e algumas realidades da nossa nação não mudam, como violência, como divórcio, como aborto. Por que não muda? Porque a igreja não dominou a parte do reinado. Os cargos mais poderosos do Brasil não são dominados pela igreja. Porque a igreja só ficou no sacerdócio, só orando e jejuando. E a outra parte, que era a parte de invadir, de formar advogados, médicos, gente poderosa, que a parte do reino, a igreja não fez. Aí o que aconteceu? Os grandes cargos do Brasil não é dominado pela igreja, é dominado por ímpio. E aí as diferenças não acontecem. Mas Deus, quando nos chamou, acredite, Ele quer nos formar uma nação de sacerdócio e de rei. Fala para o seu irmão, você tem uma unção de rei, querido, no nome de Jesus. Fala para ele, você tem uma unção de rei. Fala para ele, você tem uma unção de rei, querido. Nós fomos chamados para isso, querido. Para reinar aonde nós estamos. Porque em nós há uma unção de rei, querido. O Senhor Jesus mesmo, querido. Se você vê a linhagem de Jesus, vem da linhagem de Davi, de rei, querido. Agora, presta atenção. Um rei não é avarento. Um rei não é obsceno. Você não deve ser obsceno, você não deve ser avarento, porque você é crente. Porque um rei não é. Nobres se comportam como nobres. Sim ou não? Nobres andam como nobres. Sim ou não? Nobres falam como nobres. Você não deve entender que você, quando você se converteu, você não faz certas coisas porque a religião te fala para fazer. Não, filho, você não faz porque você entendeu que você é rei. E rei se comporta como nobre. O que a Bíblia diz lá em Isaías? Os nobres projetam coisas nobres e na sua nobreza prosperará. Fala para o seu irmão, você é nobre? Se você é nobre, você projeta coisas nobres. Eu estava aqui de manhã, irmãos, eu fui tão abençoado. As irmãs fazem um trabalho, de fato, se tem um trabalho poderoso aqui, é o nosso trabalho com as crianças. Amém? Amém, irmãos? Eu, de fato, desconheço, ou conheço poucos lugares que fazem o que as irmãs fazem aqui. Você movimentar na igreja que nós temos, no lugar que nós estamos plantados, que é classe média baixa, você presentear num valor tão alto assim, quase 1.000 crianças, é merecido por um aplauso. Vamos aplaudir as irmãs, irmãos? Vamos aplaudir as irmãs? Eu estava aqui, e aí essa semana, na segunda-feira, falando com a pastora, e ela falou assim, amor, sobraram essas 18 crianças aqui, não tem, acabou, já adotamos quase todos, foram quase 1.000. Você não quer pedir para os seus amigos? Aí para onde que eu ia? Eu fui na imobiliária, porque eu estou de mudança, fui lá acertar, para entrar na nova casa. E aí eu falei para a dona da imobiliária, você não quer apoiar? Expliquei o trabalho, ela adotou uma. Aí fui no banco, falar com a gerente, e eu com as fotos das crianças no bolso. Fui no banco, falei para a gerente, acabei de resolver os problemas que eu tinha que resolver no banco. Falei assim, você não quer adotar uma criança? Ela me explica aí. A gerente, ela quase chora na mesa. Liguei para um amigo meu, que é coach, tem uma escola de coach no Paraná. Falei para ele, senhor Anderson, você não quer adotar as crianças? Ele falou assim, eu estou aqui no Paraná, não vou conseguir comprar presente, mas me passa o número da conta da igreja. Aí ele me mandou o depósito, pensei que ele ia adotar uma criança. Ele adotou 10 crianças. E fez o depósito em dinheiro. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas querem abençoar coisas nobres. Porque a Bíblia diz que os nobres projetam coisas nobres. E na sua nobreza prosperará. Por isso, parece impossível adotar 1.000 crianças. Mas por que adota? Por que as irmãs conseguem? Sabe por quê? Porque é um trabalho nobre, filho. Fala para o seu irmão, você está envolvido em algo nobre, filho. Você está envolvido em algo nobre. Você foi chamado para ser nobre, querido. Nobre. Jesus era assim, então nós precisamos ser nobres. Nobres, querido. Por que eu estou dizendo isso? Você não entendeu, eu vou te explicar por quê. Porque a nossa visão é para nós sermos reis e sacerdotes.
tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer como reis e sacerdotes. Nós vamos liderar a célula? Eu vou liderar como rei e sacerdote, vou fazer a melhor célula. Eu vou fazer, qualquer evento tem que ser como rei e sacerdote. Agora, eu vou ofertar, eu tenho que ofertar como o quê? Como um rei e sacerdote. Sim ou não? Por conta de que eu estou pregando hoje? Por conta que hoje, no final da reunião, nós vamos entregar nossas ofertas, nossos envelopes, as nossas ofertas das primícias. Irmãos, nós contamos com a sua oferta. Mas para isso, você precisa entender que classe de gente que você é. Quem que você é? Você é um nobre, querido. Olha, eu vou dizer algo para você. Esse ano 2017, o que eu mais escutei na televisão é que o Brasil estava em crise. O que eu mais escutei foi relatório contrário. O que eu mais escutei foi falando de falência. Mas você não acredita que eu vou falar para você. Foi o ano mais próspero, dos últimos 7 anos foi o ano mais próspero da minha vida. O ano mais próspero. Seu ano foi o ano mais próspero esse ano? Fala para você, irmão, se você não foi, 2018 vai ser em nome de Jesus. Fala para ele, 2018, filho. Esse ano você semeou. Agora por quê? Abra a tua Bíblia lá, em Números, capítulo 7, verso 1. Eu quero falar porque nós vamos ofertar. Você vai levar um envelope para dar a oferta da gratidão e da primícia. Da gratidão é pelo ano que passou, mas da primícia é pelo ano que vai entrar. E nós contamos com a sua oferta, querido. Mas lá em Números capítulo 7, verso 1, diz assim: no dia que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, que dia que foi? O dia que Moisés fez o quê? O tabernáculo. O tabernáculo é uma pré-figuração do quê? Da igreja. E ungiu e consagrou todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, os reis de Israel, os príncipes, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes da tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram sua oferta perante o Senhor. Presta atenção, querido. Esse capítulo de Números é o capítulo mais longo do livro de Números. Esse capítulo, capítulo 7. E quando lemos, o que vemos? O que vemos? Por que ele é o capítulo mais longo? Porque nesse capítulo narra a descrição da oferta de 12 reis. A Bíblia fez questão de Números colocar o capítulo mais longo, só dizendo, oferta do príncipe de Naftali, tanto. A oferta destes homens, querido, ficaram marcada e registrada, querido. E quando lemos, vemos que não é nada além de uma lista de pessoas que deram oferta. Agora, a pergunta é para você, por que Deus deu tanto espaço para essa relação de ofertas? Primeiro, a primeira razão é porque eles são príncipes. E isso mostra que a oferta de príncipes tem uma atenção especial. Você sabe que é assim até hoje. Você sabe que todo presidente do país, eu já falei em algum momento isso aqui. Quando o presidente do Brasil vai tomar posse, ele faz aquele desfile lá em Brasília, num carro. Esse carro é um Rolls Royce. Sabia disso? É um Rolls Royce. E de quem que é esse Rolls Royce? É do Brasil, da nação brasileira. Mas sabe quem deu para ele? Foi a rainha da Inglaterra. Numa visita para o Brasil, ela deu esse carro. A oferta dela foi tão poderosa para o Brasil, que até hoje, nos momentos mais importantes, de 4 em 4 anos, aquele carro só serve para isso. Só para desfile e cortejo do novo presidente, querido. O que eu quero dizer com isso? Que a oferta, a sua oferta, a oferta dos príncipes, ela é registrada diante de Deus, querido. Ela é registrada, querido. Presta atenção. A oferta que você dá diante de Deus, ela tem um registro, querido. Eu me lembro, o ano passado foi um ano muito difícil financeiro. E acaba afetando a vida dos irmãos, sim ou não? E o ano passado, eu ofertei o meu carro na igreja. Eu tinha um Meriva, dei o carro valia uns 25 mil.
E adentrou o ano, no começo do ano eu estava sem carro. Eu ofertei um carro, mais ou menos, no valor de 25 mil. Mas o que parecia ser loucura, sabe o que aconteceu? Eu estava pagando um consórcio, e eu fui contemplado no consórcio. Mas é interessante o valor do carro que o consórcio, eu poderia comprar com aquele consórcio. Exatamente o dobro do carro que eu dei. E eu estava meditando nessa palavra hoje, pela tarde, que pela manhã eu estava aqui no culto dos kids, com as irmãs, na guerra dos 1000. Eu estava meditando algo. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Tem coisas que você faz para Deus, que ficam registradas diante de Deus. E na hora oportuna, Deus reverte ao seu favor. Mas não é aquele espírito de fazer barganha, irmãos. Longe de mim falar para você e te ensinar a fazer barganha com Deus. Longe de mim. Não acredito em barganha, não acredito em oferta na base da ameaça, não acredito nisso. Não acredito que você dá o seu dízimo baseado no medo, na ameaça, na barganha. Não acredito nisso. Não acredito que esses programas de televisão falam, não acredito. Mas eu acredito em algo. Eu acredito que tem ofertas que ficam registradas diante de Deus. Amém? Quantos creem nisso, querido? E eu me lembro, uns anos atrás, eu numa pregação de algum pastor assentado, o pastor falou algo e me marcou minha vida cristã. E ele disse assim, que a sua vida cristã, presta atenção no que eu vou te falar, é feita de marcos. Quais são os marcos da sua vida cristã? Primeiro, sua conversão, sim ou não? É o marco mais importante da sua vida cristã, amém? O dia que você nasce de novo. Depois é o batismo, sim ou não? O batismo das águas ou o batismo do Espírito. Eu me lembro que eu tive a experiência, antes mesmo de eu me batizar nas águas, eu tive a experiência com o Espírito Santo. É um outro marco, sim ou não? Aí tem um outro marco, o batismo das águas. Sim? Você lembra do seu batismo das águas? Outro marco. Depois o outro marco, talvez uma experiência que você está orando, uma experiência de provisão, uma experiência de cura, uma experiência de, no meio da tempestade, Deus tomar você e abençoar, e você sentir o cuidado de Deus. São experiências, e cada um tem a sua. Amém, queridos? Experiências, você está andando na rua, Deus levantar um profeta. Quem já teve essa experiência? O cara não te conhecer. Quem já teve a experiência? Outro dia eu me lembro, muitos anos atrás, eu sou convertido há quase 18 anos. Eu estava num ônibus. Eu nem líder era na época. Eu não sei de onde estava indo. Eu não tinha estereótipo de crente. Ainda não tenho. Não sei se eu vou ter um dia. E eu estava estava frio, eu estava de ônibus, nem carro eu tinha. E eu já era convertido. E eu estava sentado no ônibus. E uma mulher me olhou para mim e falou, apontou o dedo para mim, porque você sabe, profeta, eles têm assim uns rompantes. E ela olhou para mim assim, porque profeta pentecostal faz careta. Fez careta para mim assim, apontou aqueles lá, Edson, lá da sua turma lá. Não, mas eu creio em profeta. Ele olhou para mim assim, a mulher falou assim, você é crente? Eu estava começando a minha fé, eu falei, sou crente. E ela falou assim, esse que te digo. Aí começou a profetizar. No meio do ônibus, irmãos. Eu nem sabia de nada que estava acontecendo. Mas eu lembro, a última frase, ela diz, Deus te chama para ter um grande povo. Mas você sabe que todo profeta, ele coloca uns rótulos. Ele fala assim, Deus te chama para um cargo eclesiástico. Eu falei, depois eu tive que anotar. É que naquela época não tinha smartphone. Eu ia ver na hora, né? Mas depois indo embora. E hoje eu estava lembrando. Você recebeu uma mensagem de algum profeta que te conhece, convive com você, é uma coisa. Mas você está no meio do ônibus, com uma jaquetona de frio. Você não tem nem cara de crente, nem jeito de crente, nem fala como frente. E eu estava lembrando hoje, Deus, Ele já estava com os seus passos de bondade, preparando o caminho para abençoar. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus, Ele quer fazer isso comigo e com você. Mas Deus, presta atenção, Ele quer que nós assumamos, querido, esse papel de reis. Fala para o seu irmão, seja sacerdote, mas seja rei também, querido. E eu me lembro,
essa tarde o Espírito Santo me lembrou como Deus me abençoou esse ano. Mas sabe o que Ele me lembrou? Me veio à memória a oferta que eu dei. A oferta que eu dei o ano passado. O ano passado. Sabe qual que é o testemunho do mundo? Que está ruim, que o Brasil está vivendo o pior momento. Mas esse não é o meu testemunho. Esse não é o meu testemunho. Fala para o seu irmão, e não vai ser seu testemunho no nome de Jesus. Fala, você é rei, querido, e tudo vem dele no nome de Jesus, querido. Agora, qual que era a característica da oferta dos príncipes? Qual que era a característica da oferta dos príncipes? Primeiro, a oferta dos príncipes, ela era voluntária. No verso 3, a palavra de Deus diz assim, no verso 3 de Números, e trouxeram a sua oferta perante ao Senhor. Deus não pediu para eles trazerem oferta. Acontece que a oferta era para quê? Para a construção do tabernáculo. Lembra que eu te disse? O tabernáculo é uma prefiguração do quê? Da igreja. Então eles voluntariamente, aqueles príncipes de Israel, não foram convocados para ofertar. Eles fizeram isso de forma espontânea, querido. Não havia nenhuma prescrição na lei para eles fazerem isso. Aqueles que são príncipes, querido, possuem uma atitude de nobreza. Fala para o seu irmão, você é príncipe, querido. Fala para ele, se você é príncipe. A Bíblia diz, preste atenção, a Bíblia diz que Alexandre o Grande estava nas portas de uma cidade que havia conquistado. Aí um mendigo, ele passou e um mendigo pediu esmola para ele. Ele então entregou uma moeda muito valiosa. Tinha um poder econômico muito grande aquela moeda. E um dos seus generais replicou para o mendigo, basta uma esmola? E falou para o Alexandre, meu senhor, para que dar tanto dinheiro para esse mendigo? E Alexandre respondeu, eu não dei de acordo com a necessidade dele, mas eu dei de acordo com a minha grandeza. Fala para o seu irmão assim, a sua oferta fala da sua grandeza, filho. Se você é sacerdote e rei, aquilo que você dá fala. Fala ou não fala? A sua oferta fala. Fala para o seu irmão assim, a sua oferta fala, filho. A oferta desses príncipes foram tão poderosas que Deus reservou o maior capítulo do livro de Números para deixar registrado. Eu fiquei aqui de manhã assim com meu coração muito alegre, vendo aquelas irmãs, elas correram, e eu acompanho, né, porque eu sou casado com a responsável, que é a pastora, elas assim, e eu fiquei falando, pensando, essa atitude fala diante de Deus. Irmãos, eu vim aqui te falar que tem coisas que diante de Deus fala. Tem coisas que na sua vida cristã, eu até comecei a falar, acabei não concluindo. Você tem que ter uma experiência de um dia dar uma oferta que fala diante de Deus. Uma oferta que fala. Algo diante de Deus que fala. Pergunta para o seu irmão, você já deu uma oferta que fala diante de Deus? Uma oferta, querido, que fala ao teu respeito. O general de Alexandre fala para ele, mestre, para que dá tanto dinheiro para ele? E ele fala, eu não estou dando baseado na sua mendigância. Eu estou dando porque eu sou nobre. Nobre projetam coisas nobres, filho. O nobre, tudo que ele fala, ele é nobre. Você deve dar uma oferta que fala a respeito da sua nobreza, filho. É interessante que eu fui no gerente do banco, eu fui no dono da imobiliária, eu falei com meu amigo, todos eles, pessoas muito prósperas. Mas todos eles, quando eu mostrei nosso projeto, eles falaram que tenham mais pessoas como vocês que façam isso. Sabe por quê? Porque esse tipo de trabalho fala diante de Deus. Fala diante de Deus. Talvez você não pode ver o resultado acontecer, talvez a maioria das irmãs vieram de manhã, não vieram hoje, agora à noite. Talvez você não está vendo nada, mas a sua atitude fala diante de Deus. Tem coisas que falam diante de Deus. E é interessante ver que eles deram voluntariamente, querido.
voluntariamente, não tinha um decreto, querido. Príncipes nobres andam em dignidade de acordo. É terrível quando perdemos o nosso respeito por um príncipe, querido. É terrível quando você perde a sua patente. Porque quando a nobreza da Inglaterra, alguém apronta, o mundo fica chocado. Alguns anos atrás, descobriram que o príncipe estava traindo a princesa da Inglaterra. Você lembra disso? O mundo ficou chocado, as manchetes de jornais. Por que o mundo fica chocado? Se fosse um plebeu que tivesse traído, o mundo ficaria chocado? Não, mas por que ficou chocado? Porque é rei, é príncipe. O nobre, quando ele faz algo que ele perde nobreza, o mundo escandaliza. Por isso que você é crente, você tem que dar bom testemunho, porque você é nobre, filho. É tão nobre, presta atenção. Talvez você não acredita que você é nobre, mas o mundo acredita que você é nobre. Porque quando o crente dá mau testemunho, o que o povo fala? Esses dias eu fui na Receita Federal, eu recebi um comunicado. Eu fazia imposto com uma pessoa, a pessoa fez errado, a Receita me notificou. E eu fui lá então, e eu estou sentado lá aguardando. Sentado, e tinha 3 caras na frente, descendo a madeira nos crentes. Crente é um povo safado, eles falando. E aí você sabe, né? E eu já comecei. Já quase eu puxo a espada de Tandera já, mano. E aí o outro falou, conversando, mas tinha um capetado endemoniado lá que ele estava pondo fogo na conversa. Não, porque eu nunca vi tanta caba safada que nem crente. E eu do lado, ouvindo. E eu falei, não vou entrar na conversa não, porque senão eu vou atrapalhar, vou acabar com o dia dos caras. Agora, por que ele está falando isso? Tem crente safado? Lógico que tem. Sim ou não? Tem pastor safado? Tem também. Mas tem advogado safado, tem médico safado, sim ou não tem? Tem ou não tem? Mas por que ele faz essa observação? Crente. Quando tem um espírita safado, eles falam, tem um espírita safado, eles falam. Eles falam que tem um católico safado, eles falam. Mas por que ele fala do crente? Porque eles mesmos reconhecem que nós somos nobres. Eles mesmos reconhecem. E quando o nobre não dá testemunho da sua nobreza, causa escândalo. Então até eles mesmos reconhecem que nós somos nobres. Então fala para o seu irmão, você é nobre, filho, projeta coisas nobres. Projeta as coisas nobres nesse final de ano. Presta atenção, vai na sua família no Natal e mostra que você é nobre. Vai lá. Não vai lá só para serrar não, filho, em nome de Jesus. Larga a mão de ser cara de pau. Vai lá e leva lá a peça mais cara da ceia. Leva um pernilzão. E não fica procurando de 2 quilos não. Pega logo de 10 quilos logo, filho. Leva lá o melhor, filho. Não vai levar refrigereco não de R$2, dólar, no nome de Jesus, filho. Porque você leva refrigereco e depois toma Coca-Cola, eu sei disso. Leva Coca. Leva uma caixa de uva lá na ceia. Você é nobre. Fala para o seu irmão, você é nobre, filho. Projeta coisas nobres. Você é diferente, você é da classe da nobreza. E eles fizeram o quê, primeiramente? A oferta deles foi o quê? Voluntária, querido. Foram voluntária porque eles tinham um coração amoroso. Porque eles eram príncipes. Segunda característica da oferta dos príncipes. A oferta para tornar a obra leve. Lá em Números capítulo 7, verso 6. Abre para mim. Números capítulo 7, verso 6. A Bíblia diz assim, Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. Avança. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. Por que deu aos levitas? Presta atenção. Você precisa ler a Bíblia e entender. Por que deu aos levitas? Porque existia, nas 12 tribos de Israel, existia a tribo de Levi. A tribo de Levi não poderia trabalhar, Rui. Eles não poderiam trabalhar e eles não poderiam comprar nenhuma posse, sabia, Edson? Eles não podiam comprar nada. Então eles sobreviviam do quê? Só das ofertas. Presta atenção. Os carros e os bois foram dados aos levitas para facilitar o trabalho deles no tabernáculo, querido. Segunda razão e segunda característica da oferta é para tornar a obra leve. Presta atenção, querido. A sua oferta
faz com que a obra seja leve para os pastores. Obrigado pelo aleluia, que você no fundo que deu um aleluia aí. Vou falar de novo, a sua oferta faz com que o trabalho seja mais leve, filho. Você não está aqui para ser peso, longe de mim ser peso. Eu sou convertido há quase 18 anos, eu nunca fui peso na igreja. Eu sempre entrei no lugar e falei assim, eu quero ser leve. Presta atenção, você não está aqui para ser peso, você está aqui para diminuir o peso. Fala para o seu irmão, você está aqui para diminuir o peso, filha. Você não está aqui para ser peso. As nossas mensagens estão todas gravadas, você pode ver na internet. Presta atenção, você pode curtir, compartilhar. Mas eu quero falar de novo, você não está aqui para ser peso. Você está aqui para diminuir o peso da obra, filho. Você acha que gerenciar uma obra como essa é leve? Os colegas do Júlio, o Júlio ofereceu, mostrou o trabalho das nossas crianças para os colegas do trabalho, e os colegas do trabalho vieram na festa hoje. E ele perguntou para o Júlio, quanto vocês pagam de aluguel aqui? Quem que paga essa obra aqui? Ele é ímpio, eram ímpios, são ímpios, né? Quem que paga a conta? Quanto vocês pagam de aluguel? Vocês pagam o quê? Os R$2.000 de aluguel? Se eu estou perto, eu caio, dou gargalhado e começo a rolar no chão. Conta do português agora. Só nesse prédio, nós somos 5 igrejas, só nesse prédio a gente paga R$15.000 aqui, só nesse prédio, de aluguel. Só de aluguel. Agora fala para o seu irmão, você vai ajudar a diminuir o peso, filha? Fala para ele aí. Segunda característica da oferta dos reis é que eles tinham encargo de diminuir o peso, querido. Os carros serviam para que o peso dos levitas pudesse ser leve. Eles eram encarregados de carregar todas as partes do móveis. Preste atenção, o levita, toda a peça do tabernáculo era feita de ouro, era pesada. E eles que carregavam, Júlio, porque eles que montavam e desmontavam, montavam e desmontavam. Aí Moisés viu aquilo, eles carregando no lombo. Falou, vou dar carro para eles carregar no carro. Então a oferta foi, sabe para quê? Para ajudar a diminuir o peso. Sou convertido há 18 anos, eu nunca fui peso para pastor nenhum. Pelo contrário, sempre cheguei e falei, o que tem para fazer aqui? Na hora de ofertar, desafiar, sempre fui um dos primeiros a chegar. Eu sei que o final do ano está chegando, não, já chegou. Mas você separou uma ofertinha especial para você dar para o Senhor? Para diminuir o peso da obra. A oferta dos príncipes foi para a consagração do altar, querido. Eles começaram a tirar a oferta quando Moisés começou a fazer o altar de bronze. O altar de bronze, você lembra? Que o tabernáculo era feito por 3 partes. Quantas partes era feito o tabernáculo? Era o átrio, onde ficava o altar de bronze. No átrio era no quintal, ficava o altar de bronze. O que fazia no altar de bronze? Você sabe o que fazia no altar de bronze? O altar de bronze, se você fez excursão, você aprendeu. No altar de bronze, a pessoa vinha com o animal, o sacerdote matava o animal, aspergia o sangue, e o pecado dele era expiado, era purificado. Hoje o altar, nós recebemos o perdão do pecado através da onde? Da cruz do Calvário, querida. Sabe por quê começou a oferta dos príncipes? Porque eles amavam o altar. Eu não sei de você, eu amo a mensagem da cruz. Nós estamos neste lugar aqui. Pensa, nós estamos neste lugar aqui para pregar o evangelho, filho. Para mostrar que Jesus morreu naquela cruz pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelo pecado do seu vizinho, pelo do seu parente. E nossa oferta é para que o reino avance no nome de Jesus. Quantos concordam? Diga glória a Deus, querido. E por último, queria chamar os irmãos do louvor. A oferta era por amor ao altar. No verso 10 de Números capítulo 7, no verso 10, coloca o 10 para nós aqui, ó, projeta para mim. Diz assim, ofereceram os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi ungido, sim, apresentaram a sua oferta perante o altar. Eles amavam a obra da cruz. O altar no Novo Testamento é a cruz do Calvário, querido. Todas as ofertas apontam para algo específico da obra da cruz, querido. Os príncipes sabiam da redenção que acontecia sobre o altar. Presta atenção, querida. Quando você dá uma oferta aqui, você está abençoando o reino de Deus. Talvez você oferta por desespero. Tem gente que oferta por desespero.
Tem gente que oferta porque a Bíblia manda, ele oferta. Mas tem gente que oferta por amor à cruz. Por amor à cruz, eu oferto por amor à cruz. O amor à cruz, querido. Lá em Marcos capítulo 4, verso 25, abre a tua Bíblia. Marcos capítulo 4, verso 25. A Bíblia diz assim: Jesus disse que aos que têm mais se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu gosto desse texto. Vamos ver, lê comigo aqui para você entender esse texto. A Bíblia diz o quê? Pois ao que tem, se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse texto ele é muito interessante. Alguém me perguntou esses dias: pastor, como eu faço para ser pastor? Eu estava meditando nessa palavra. Eu vou te falar o que você faz para ser pastor. Seja pastor. Se caracterize como um pastor, mesmo que você não é. Porque ao que tem, se lhe dará mais. Pastor, eu sou um empresário do reino. Seja então mais empresário do reino. Quanto mais você tem, mais Deus vai te dar. Vocês estão entendendo? Pastor, eu sou um profeta. Se caracterize como um profeta, que Deus vai te dar mais dom de profeta sobre a sua vida. Porque o que se tem, mais se lhe dará. Agora, eu resolvi ser rei e sacerdote. Amém, queridos? Quanto mais você é, mais Deus vai te dar. Mais Deus vai te dar poder para governar. Mais Deus vai te dar poder para avançar. Mais Deus vai te dar. Se você tem, se Deus tem te dado para você abençoar, quanto mais você abençoa, mais Deus vai te dar.